Você irá acompanhar a partir de agora um passeio pela história de Jataí, ouvindo memorialistas, historiadores, escritores, pessoas que trazem informações acerca da nossa cidade. É claro que não conseguiremos abordar todas as situações, todas as histórias da nossa cidade de Jataí, porque é uma história muito vasta. São várias pessoas que trabalham e que trabalharam em prol da construção de nossa cidade. Mas a partir deste local, você começa a acompanhar um pouco mais a respeito da história de Jataí. Jataí, Jataí, tudo que pôde vir você descobri tudo em ti ao sair por aí. Antes que você pudesse ter, meu coração já veio se entregar. Nos arredores dos seus campos vejo a cidade. As tardes de domingo, que alegria, nas matinês do Cine Imperador. Viver o sonho, o encanto e a magia do cinema. Jataí, Jataí, tudo que pôde vir busquei. Descobri tudo em ti. É nítido, é notório que a intenção não é contar toda a história de Jataí, porque julgamos isso praticamente impossível, devido à quantidade de pessoas que contribuíram para que a nossa história fosse escrita. No entanto, nós estamos nos pautando em dois livros em específicos, Nos Porões do Passado 1 e Nos Porões do Passado 2, de autoria do pesquisador, historiador e escritor Dorival de Carvalho Melo, ou seja, DC Melo, com quem nós iremos conversar agora. DC, como que surgiu? Claro que esses dois livros não são os únicos livros escritos por você, mas como que surgiu a ideia de escrever esses dois livros em específico? Olha, em 1970 eu entrei na prefeitura para trabalhar com o prefeito Dorival de Carvalho. E lá nos porões daquele prédio, eu andando por lá, bisbilhotando ali o que tinha por lá, achei um monte de documentos jogados lá no chão. Já parece que a parte deles já estava tudo podre, estava molhado, um mau cheiro terrível. Eu comecei a folhear alguma coisa e me interessei pelas coisas de Jataí. A partir daí eu comecei a pesquisar, ir atrás de documentos, em cartório, em livros, com pessoas, documento. Minhas histórias são todas baseadas em documento. Eu costumo aproveitar matéria só de coisa que eu li, que eu posso documentar e provar, né? Então a partir daí eu andei pesquisando o cartório do primeiro ofício, cartório do segundo ofício, outras entidades lá no fórum, andei bisbilhotando, procurando, revirando coisa antiga em busca de coisas de Jataí. E também fora daqui, tive em Cuiabá, tive em Uberlândia, tive em Goiânia. Em Goiânia, no Arquivo Histórico do Estado, é um acervo espetacular a respeito de história do interior. Jataí, então, é premiado com muitos documentos e fatos interessantes, jornais que dizem a respeito de Jataí. Não existe, na verdade, uma literatura que trata do assunto especificamente, mas o que se sabe é que o capitão Francisco Joaquim Vilela e com seu filho José Manuel Vilela, eles saíram lá de Minas Gerais e chegaram até aqui. E acharam a área aqui da Ariranha uma terra muito fértil, então eles decidiram ficar por aqui. E aqui eles construíram suas fazendas, arrumou gado. Então a área de terra que eles tinham era muito grande e também gado, também, o rebanho deles era considerável. Então precisava de mão de obra para fazer essas terras e o gado produzir.
Então todo mundo que chegava por aqui, eles agregavam em torno do José Manuel Vilela, do Carvalho Basto e do Serafim de Bá, que veio logo em seguida, né? Bem, nossa região era uma região muito rica em fauna, e a flora era o cerrado, né? Mas também nos matos ciliares, que existia uma vida de mato, ou de mata também. O que dominava a nossa região era um cerrado limpo, sabe? Então você tinha vida. Você ia encontrar manadas de queixada, procurando gabiroba, essa coisa. Tinha muita ema, o veado do campo. E perdis, toda hora uma voava debaixo do burro da gente, derrubava a gente, porque o burro levava susto demais. Então era uma farra aquilo. Mas também a gente convivia com aquilo sem nem imaginar que a gente um dia ia ser destruído tudo aquilo. Às vezes caçava, matava um bicho, mais por hobby. Mas os animais, ele tem uma vida ligada ao ambiente dele, né? Quando esse ambiente é destruído, aí ele também vai embora. E a coisa mais fácil de acabar com a bicharada é acabar com o ambiente dele. Agora, como eles estão plantando lavoura o ano inteiro, eles estão voltando. Então, eles chegaram, quando nós fomos criar queixada, foi preciso ir buscar queixada no Rio de Janeiro. Agora, eles começaram a aparecer os animais e já estão até criando problema, né? Porque são bandos de 100, 200 porcos comendo nas roças de milho. Eles aproveitavam, eles fizeram o plantio aqui de milho, arroz, feijão, apenas para subsistência. Não havia esse negócio de plantar para comercializar. Isso veio muito depois que apareceu o arado, apareceu tecnologia, colhedeira para poder prestar esse serviço. Mas de primeiro era só na enxada e no machado. Por que se diz terra dos Barros, dos Carvalhos e dos Vilelas? É justamente por isso que foram os primeiros moradores de Jataí. Eles tinham muito bens, terra e gado. Então, em torno desses três nomes, se formou uma colônia de trabalhadores, de pessoas, até de escravos. E daí foi aumentando a população, aumentando, e chegou onde estamos hoje, né? Córrego é que deu o nome de Jataí, para Jataí. Então, e nome de córrego é assim, se você sai no mundo que não tem dono, uma região de sertão, você posa na beira de um córrego. De noite aparece uma onça, você mata ela, que ela querendo pegar seu burro. Aí, todas as vezes você referia aquele córrego, você fala, lá no córrego da onça. Ah, sei aonde. E acaba dando o nome. Se você tira um mel de Jataí na beira de um córrego, não, você lembra lá do córrego do Jataí? Lembra, sei, córrego da abóbora, né? Olha, a importância da água com relação aos pioneiros, o que é importante não são os rios, essa coisa, esses não serviram para nada, sabe? Porque eles não são navegáveis. Então, você quer ir buscar sal lá em São Paulo, tem que pegar um carro de boi, chega no rio, está cheio, você ainda tem que carregar atrás nas costas, só deu dificuldade. E como os governos também nunca fizeram nada, não tinha ponte daqui a São Paulo. Bom, agora, os pequenas cabeceiras, corguinho pequenininho, esse foi de um valor extraordinário. E continua sendo.
Embora já tem gente aí que está furando um rasgão de parede, põe bambu em cima, tampa, para não ter que fazer reserva de 30 metros de um lado e do outro. Então, daqui a uns dias nem isso vai ter mais. Em nossa rica história, já tivemos muitos acontecimentos marcantes. Em 1920, o meio de transporte mais utilizado por aqui era o carro de boi, que inclusive era emplacado. Os proprietários eram obrigados a pagar licença para circular. Anualmente pagava. Como não tinha estrada, o carro de boi era o que movimentava a economia do município, né? Isso tinha muito. O fazendeiro tinha, às vezes, 2, 3 carros. Isso era comum. E ele pagava imposto na prefeitura. A prefeitura tinha cadastrado mais de 600 carros de boi. Na época do Carvalhinho, por exemplo, no início da década de 30, tinha mais de 600 carros cadastrados aqui. E cada um pagava seu imposto e era emplacado. Então, o carro de boi é que atingia todas as necessidades da cidade e do campo. Esses tempos eu estava conversando com um fazendeiro, que ele me dizendo o seguinte, que o pai dele tinha uma fazenda aqui perto, mas não tinha condições de pagar os impostos da terra, porque não vendia nada para ninguém. Eu tive a oportunidade muitas vezes da gente colher um feijão no mês de junho, feijão novinho, antes de puxar o feijão para a fazenda lá, que tinha aquelas tulhas que guardava. O velho falava assim, primeiro vocês encostam o carro, carrega o feijão velho que está lá dentro, que era de um ano para o outro, joga no rio, para depois pôr o feijão novo. Hoje não sobra para nada, né? Então, esse carreiro me contando que para pagar o imposto da fazenda, a primeira rua que Jataí tinha era José Manuel Vilela. Então eles vinham com o carro, com a tolda, ia lá no Morro da PUC, carregava de cascalho. Às vezes ficava 15 dias aqui em Jataí cascalhando a rua para poder pagar o imposto. O acontecimento da missa é mais para certificar, para comprovar o interesse dos pioneiros na construção de Jataí. Aqui, por exemplo, havia aí o que umas 10 casas, se tivesse isso aí, e casa tudo de madeira, telhado de capim. Então, Zé Manuel Vilela e Carvalho Bastos, Capitão Serafim, juntaram os três e fizeram o lançamento da pedra fundamental para a construção da primeira capela aqui de Jataí, né? Em meados do ano de 1881, nós ganhamos a primeira agência dos Correios aqui em Jataí. Mas como que funcionava de fato esse serviço de Correios naquela época? Havia funcionários, entrega de correspondência? Como que funcionava isso? Tinha uma sede própria? Como que funcionava? Não tinha sede própria, coisa nenhuma. Naquela época não existia praticamente nada aqui em Jataí. Em 1880 não tinha nada por aqui. O correio aparecia aqui cada 2, 3 meses com mala postal. E essa distribuição de correspondência era distribuída pelo próprio funcionário que vinha. O correio era uma entidade ligada ao estado de Goiás. Então, um funcionário que esteve por aqui numa entrega de malas, ele resolveu instalar o correio e nomeou o padre Pedro de Brito Vasconcelos, o primeiro agente do correio aqui. Mas ele pegou segundo a gente vê na história, ele pegou essa função mais para ajudar a colaborar com o Jataí, porque não existia uma pessoa habilitada para fazer esse tipo de trabalho. Ele ficou pouco tempo, depois o José Inácio de Melo França ficou 2 anos também como funcionário, como agente do Correio. Mas como ele ficou 2 anos sem receber, trabalhando 2 anos, e trabalhei 2 anos sem receber, ele resolveu abandonar o serviço. Nessa época chegou para cá o professor José Antônio de Jesus. Ele e a mulher para lecionar aqui no município e no interior do município. E ele viu o correio parado, ele pegou o papelório do correio e levou para a residência dele, na casa da escola, que era um prédio construído pelo município. E lá ficou sendo a sede do correio até ele desistir. Aí depois de muitos e muitos anos, em 54, 55, o Luciano de Carvalho conseguiu
com o presidente Juscelino Kubitschek a construção de uma sede nova do Correio. Para isso, ele pegou uma área que pertencia ao Grupo Marcondes de Godoy e transferiu essa área para o Correio. Ali se fez a sede. Inclusive, a sede do Correio, o projeto original, era um projeto muito pequeno, e o Luziano, depois de ter ganhado o compromisso do presidente Juscelino, ele não quis a construção do prédio no tamanho que estava proposto, conforme se propunha o projeto, né? Aí foi devolvido e o projeto veio para construir uma coisa maior e aquilo que está lá hoje. O governo do Império queria saber como é que é a situação aqui nessa região do sudoeste de Goiás. Então, para fazer esse censo, eles mandaram aqui um portador e pedindo para os pioneiros que fizessem esse trabalho, fazer esse trabalho de censo, né? Então, o Zé Manuel Vilela e Carvalho Bastos escalaram uma equipe para sair pelo interior. Mas não tinha estrada na época, não tinha como viajar aí pelo interior. O município de Jataí naquela época saía do Rio Doce e até lá no Rio Aporé. Caçu, Mineiros, Itajá, Tarumã, tudo pertencia ao município de Jataí. Então não tinha como, e não tinha estrada, não tinha como o pessoal, essa equipe sair. Então, mas mesmo assim eles fizeram. Eles tinham muito medo dos índios, que existia muito aqui na região, e também muito medo de animais ferozes, né? Além do mais, ainda tinha o Rio Claro ainda, que não tinha como atravessar ele para lá e para cá, né? Então eles conseguiram contar 82 famílias e foi esse o resultado do censo. Em 1872 começou efetivamente a funcionar o cartório do primeiro ofício, registrando compra de uma escrava por uma viúva fazendeira de Jataí. A cidade de Jataí pode ter sido considerada um grande polo no mercado de escravos? Não, um grande polo eu não digo, porque isso era comum no país inteiro. Basta dizer que quando uma moça casava, os pais dela, se fosse gente cheia do dinheiro e tivesse escravo, ela levava de presente um casal de escravo para a vida dela. E o rapaz, quando casava, levava gado, levava terra, né? A moça não, a moça levava era enxoval, era coisa de cozinha. Se tivesse escravo, ela levava um casal. Olha, a evolução começou de tal forma que logo que Jataí tornou-se independente, 31 de maio de 1895, começou a aparecer os professores. A maioria vieram de Minas Gerais, Nestor Ribeiro, chefe dos escoteiros, que foi chefe dos escoteiros aqui, né? Leutério Novaes. E foi aparecendo outros professores que começou a desenvolver na mente das pessoas uma formação diferente, porque quase todo mundo era analfabeto. Foi aparecendo posteriormente o colégio como o ISG, que não era ISG, chamava Escola Evangélica. Depois o Nestor Ribeiro, que funcionou aqui na rua Miranda de Carvalho, e depois foi destruído o casarão. Mas a diferença é tão grande, porque antigamente o povo não tinha condições, por exemplo, de andar calçado, bem vestido, como está o pessoal aqui. Calça de algodão, descalço. Eu, quando fui estudar lá na escola evangélica, eu comprei uma botina, tinha 13 anos. Quando eu cheguei lá, não tolerei a botina. Aí a minha professora, dona Zizi, tia do Saul Moura, falou: o que você está tão afobado assim, rapaz? Eu falei: esse negócio no meu pé, tira essa botina. Então, porque a gente andava descalço, né? Não tinha a facilidade que tem hoje. Você tinha que carregar um quadro negro dentro de uma sacolinha de pano, com um lápis e uma borracha. E aquele quadro negro você escrevia nele e desmanchava. Escrevia e desmanchava. Quer dizer, hoje a evolução, nós estamos vendo a tecnologia aí, está mostrando, sem quadro negro, escreve com o giz eletrônico, né? Então, eu vejo que Jataí evoluiu muito, em todos os sentidos. Não é mais aquela Jataí da pinga de Acuí, que era famosa lá fora, nem do Guaraná, nem da Peroba Rosa, que acabou, né? Mas eu sempre ando na cidade, hoje mesmo eu estava andando, o povo de Jataí está rico. Daqui a um dia você não tem lugar de encostar seu carro mais.
que foi essa história de que a Câmara Municipal e a cadeia funcionavam no mesmo prédio? Essa história começou em 1882. O governo estabeleceu que para toda a povoação que quisesse mudar a sua nomenclatura, passar para a cidade, passar para a vila, teria que construir primeiro uma cadeia que abrigasse o executivo municipal e o legislativo. Depois apareceu a obrigatoriedade de fazer também uma escola. Então, com isso, o Zé Manuel Vilela já tinha interesse em mudar a cidade, mudar a configuração da cidade. Então, ele se dispôs e fez. Ele juntou o Carvalho Basto, o capitão Serafim, o José Manuel Vilela, juntaram os três com algum dinheiro de ajuda de algum fazendeiro e construíram o prédio. Para construir esse prédio, eles foram lá em Rio Verde, porque lá em Rio Verde já tinha começado a obra, os três poderes, o prédio dos três poderes. Foi lá em Rio Verde e buscou uma cópia do projeto e implantou esse projeto aqui, né? E quando foi no final de 83, o prédio já estava pronto. Em 84, em dezembro, dia 28 de dezembro, houve a eleição. A eleição foi realizada lá na igreja, na antiga igreja matriz. Em termos de participação popular, foi muito baixo o comparecimento do povo. Antigamente não existia a ideia, o que significava a eleição para o povo antigamente. O povo antigamente queria saber das suas fazendas, do seu gado, da sua indústria de cana, seu carro de boi, era isso, né? Eles não sabiam o que era isso, então não davam tanta atenção. Em 1971, a nova Câmara tomou posse e na primeira sessão houve-se a eleição para a escolha da mesa diretora. O Geda era um dos candidatos. O Geraldo Venero, como o vereador mais votado, ele presidiu a sessão. E eram 11 vereadores. E o Geda perdeu essa eleição para o Geraldo Venero. Aí no outro dia eles foram embora. No outro dia eles resolveram pedir anulação daquela eleição porque eles alegaram fraude. E o presidente, o Geraldo Venero, não quis aceitar, não acatou o pedido do pessoal da Arena e MDB. Não quis acatar. E com isso eles levantaram e saíram da sessão. Os 11 vereadores, saiu 6, ficou 5. Esse 5 ficou, não podia fazer nada, não podia aprovar nem discutir nada. Eles foram embora e fizeram uma nova sessão para lá. E elegeram o Geda como presidente desse outro grupo. O Geraldo Venero ficou com o presidente de um grupo e o Geda ficou com outro. A Câmara do Geraldo Venero não podia resolver nada, decidir nada, porque não tinha quórum. Tinha só 5. A do Geda, sim, tinha 6. Com isso, o prefeito Dorival de Carvalho, ele optou pela do Geda, porque é a única que estava oferecendo condição de analisar, de aprovar os projetos de lei, né? Isso foi o tempo, a administração todinha do Dorival. Quando o Dorival terminou o mandato dele, é que saiu o resultado dessa briga, né? E dando ganho de causa para o Geraldo Venero. Mas já passou, quer dizer, o Dorival usou uma Câmara sem força legal, mas ninguém sabia disso. Os vereadores que ficaram com o Geraldo Venero, quase todos eram adversários políticos do Geda, da Arena, né? E da prefeitura. Brigaram demais, falaram muita bobagem, naturalmente, porque eles não eram prestigiados como vereador, como Câmara, nem como vereadores, né? Não tinha pagamento, todo vereador nos tempos antigos, no final do século XIX, todo vereador ele prestava serviço, mas não tinha salário nenhum, mas era uma autoridade que mandava. Inclusive chegou-se a dizer, que a gente já viu isso em alguns compêndios de história, que o vereador recebia um punhado de sebo para fazer vela. Mas aqui em Jataí não tem nada que comprova esse fato, não. Mas a gente já leu a respeito disso. A partir de quando o vereador começou a receber? A partir de 1951, através do vereador Pedro Otton de Carvalho. O primeiro salário de vereador em Jataí foi de 200 cruzeiros. E funcionava aonde era a cadeia, que eu acho que vocês não conheceram,
porque a cadeia foi derrubada em 1950 e pouco, o gabinete do juiz funcionava na cadeia. O gabinete do delegado era na cadeia. E os presos ficavam lá na cadeia também. E lá também era a sala das sessões do Poder Legislativo. Então, naquela época tivemos 5, né? Depois Jataí chegou a ter 15 vereadores. Hoje Jataí está com 10. É interessante você observar que antigamente em Jataí, quem administrava a saúde era a Câmara Municipal, o Poder Legislativo. Aos poucos foi modificando, né? Hoje nós temos uma Câmara, até certo ponto, de capacidade técnica. O pessoal não é mais aquele pessoal que não sabia ler nem escrever. Nós tivemos muitos vereadores que mal sabiam escrever o nome para poder votar. Estamos aqui na Praça Professor Maromba, a Praça Professor Maromba, que em volta dela há muitos registros do passado de Jataí, seja através das casas. E aqui mesmo na Praça Professor Maromba é onde antigamente existia a casa que foi utilizada pela Câmara e cadeia ao mesmo tempo, esta que foi demolida e já não existe mais. E ao fundo há a casa de Herculano José Carneiro de Mendonça, que foi promotor, foi professor, foi prefeito, foi vereador e presidente da Câmara de Vereadores aqui de Jataí. Ou seja, ele é uma personalidade da reserva cultural da história de Jataí. O Herculano era das reservas culturais de Jataí no final do século XIX. Ele, como vereador da época, em 1882, ele escreveu o documento mais importante que eu já vi a respeito de Jataí, que é o Código de Postura da Câmara Municipal. Naquela época, a Câmara é que administrava a cidade. Não existia o papel de prefeito. Existia, mas quem mandava era a Câmara, né? Então ele escreveu um código que é uma coisa espetacular, e esse código ditava as normas que a população tinha que lidar com coisas do governo, as obrigações de cada um, até problema de saúde pública, esse documento abordou. Outro fato importante do Herculano, que em 1893, o governo do estado mandou uma correspondência aqui para a Câmara pedindo que fizesse um texto, um histórico a respeito de Jataí para ser publicado no Dicionário Geográfico do Brasil. Esse dicionário foi publicado em 1896. Foi claro que a redação do Herculano não era uma coisa assim para dicionário. O dicionário alterou muita coisa, mas basicamente foi tudo feito de acordo com o texto de Herculano Carneiro. Estamos aqui no interior do prédio da Escola Municipal de Música Professor Nestor Garcia, onde originalmente foi sede da Prefeitura Municipal de Jataí. Para falarmos um pouco a respeito desta história, contarmos a respeito desta valorosa história deste prédio, localizado aqui na Avenida Brasil, no centro da cidade, abaixo da Avenida Goiás, iremos conversar então com o historiador D.C. Melo. Falando especificamente a respeito da sede deste prédio, de fato então, acomodou aqui a prefeitura? No final da década de 30, o prefeito Carvalhinho já tinha construído esse prédio aqui. Mas ele construiu como prédio para ele, como prédio do cidadão, não da prefeitura. Assim que terminou o mandato dele em 35, no final de 35, ele transferiu-se para Goiânia. Ele foi para lá mexer com o comércio e passou uma procuração por o ex-prefeito Joaquim Cândido de Carvalho para vender esses prédios aqui. Esse prédio onde funcionou a prefeitura, e o prédio aqui da esquina onde funcionava o jornal Liberal, que também era propriedade dele, e ao lado do Liberal ainda tinha a loja também dele, a loja denominada de Casa Vermelha, né? E esse prédio foi vendido, então o prefeito Júlio Cunha, que era o prefeito na época, o prefeito adquirente desses 3 imóveis, resolveu fazer desse prédio aqui a sede da prefeitura, tirando a sede lá da Praça Professor Maromba, onde
funcionou tantos anos e veio para cá. O primeiro prefeito da cidade de Jataí, que na época era chamado de presidente, foi José Carvalho Bastos. E a prefeitura está muito necessitada de dinheiro. Todo mundo devia imposto, devia a prefeitura. Então ele resolveu fazer uma cobrança geral e a maior receita da prefeitura foi em função dessa arrecadação de tributos atrasados, né? A obra mesmo que o Júlio Cunha fez aqui foi o aeroporto. O aeroporto, em 1939, ele inaugurou o aeroporto aqui. Inclusive, não tinha máquina naquela época. Para poder fazer a limpeza da área do aeroporto, um aeroporto que tinha uma pista de 900 metros, ele pagou mais de 4.500 carroças de lixo, de entulho que surgiu lá na capina da área do aeroporto. Para poder cascalhar a pista, ele, o prefeito, mandou construir aqui em Jataí um rolo compressor de cimento e pedra. Esse compressor, ele esteve parado lá perto do campo da Jataiense até uns 30 anos atrás, depois ele desapareceu de lá. O Júlio Cunha era um entusiasta da aviação aqui em Jataí. Nos primeiros anos de nossa cidade, dinheiro era quase artigo de luxo. A arrecadação municipal era pequena. Então, como será que a prefeitura pagava as suas contas? A prefeitura não tinha dinheiro. A pessoa prestava um serviço para a prefeitura e como não tinha dinheiro para pagar o serviço, a prefeitura emitia um título da dívida municipal para essa pessoa. Quando a prefeitura, ele levava aquele título. Quando ele precisava de dinheiro, ele ia lá e trocava aquele título por dinheiro. Era isso. Pagar tudo quanto é serviço que a prefeitura fazia, ou comprava, dava um título da dívida municipal para a pessoa. É uma espécie de cheque. O primeiro cadastramento aqui que houve foi em 1900 e foram cadastradas 43 casas. As casas de capim, naturalmente, casa com telhado de capim, naturalmente não era relacionada para pagar imposto, né? E esse imposto, isso aí era uma exigência do Estado. O Estado queria receber o imposto predial, a grande parte desse imposto é do Estado. Como que se deu essa história da compra do centro da cidade pela prefeitura? Quando o capitão Francisco Joaquim Vilela doou a área aqui para a construção do povoado, paraíso como muitos chamam, essa terra, a prefeitura, entre aspas, administrava essas terras. Depois isso foi passado para a igreja. Entregou para a igreja administrar os terrenos, para o pessoal fazer casa, né? Quando foi em 1900, na década de 1920, o Estado, a prefeitura resolveu pegar essas terras de volta. São 51 alqueires na área urbana, pegou essas terras e pagou um valor simbólico. O padre Joaquim Cornélio Bron assinou entregando isso para a prefeitura, né? Antigamente, a administração municipal tinha seus pastos, porque quando chegava uma caravana aqui, vinha a cavalo. E onde é que esse povo ia colocar os animais? Então, a prefeitura tinha um determinado lugar que os animais ficavam lá, e lá eles eram tratados, eles ficavam ali o tempo necessário. A história nos conta que em 1936 passaram pela administração municipal 6 prefeitos. Na época, o governador que nomeava prefeito. Um prefeito não dava certo, pegava e nomeava outro. Vinha o presidente da Câmara, tomava conta da prefeitura. Então, de acordo com o livro de registro de posse, se você olhar o livro de registro de posse, no ano de 36, entraram e saíram 6 prefeitos da prefeitura de Jataí. E o que a prefeitura fazia nisso aí? Fazia nada. Era só administrar. Tinha quantos funcionários? Já tinha uns 4, 5 funcionários só. Então era fácil de administrar. O prefeito nomeado fazia qualquer ato lá que não agradasse as lideranças do lugar, mandava um recado, ou um ofício, ou uma carta para o governador, e imediatamente eles falavam: quem que você quer que põe? Eles nomeavam lá. Manuel Balbino, para mim, foi um dos prefeitos que mais construiu no passado.
A obra principal dele estava concentrada na Praça 24 de Outubro, que foi inaugurada em 1934. A área onde está o Grupo Zé Manuel Vilela, até quase lá no cemitério, tudo era obra dele. Ele jardinou aqui lá, fez no centro um coreto, fez outros atrativos lá na praça e era o principal ponto de encontro da juventude, né? E outra coisa, ele cascalhou muito a cidade. Ele foi outra coisa que ele fez aqui, colocou na cidade numeração nas casas e nas ruas que não existia aqui. Pela modernização foi o César de Almeida Melo, porque ele foi o prefeito que asfaltou o primeiro trecho de Jataí, que é ali da farmácia Zelma até na Rio Claro. Ele construiu a Praça da Matriz, reconstruiu, que a praça já existia, mas não tinha nada moderno. Então ele instalou a fonte luminosa, que aquilo a gente saía de casa, ia meia-noite para lá para assistir aquele levantar colorido de águas e a descida, né? Então eu acho que o César foi uma pessoa que interessou muito por Jataí, fez muita coisa e deixou a sua marca na história. Olha, os primeiros que vieram para cá foram o que construiu a cadeia, a casa da escola e a igreja, foi emprestado de Caiapônia para cá, que chamava Rio Bonito. Era um tal de Miranda. Ele era um construtor, porque tudo era feito na madeira, né? Depois, posteriormente, apareceu a parede de adobe, em que você fazia uma forma, pegava o barro, misturava capim, socava aquilo mesmo, depois punha lá dentro da forma, passava uma aguinha, alisava, e ali se tirava a forma, ficava pronto, né? O sucesso dos primórdios da história de Jataí, como diz assim, as mansões que foram construídas, restam poucas. Por exemplo, o casarão da Avenida Goiás está acabando, né? Eu fico triste de olhar aquilo ali e pensar, tanto que aquilo ali foi um luxo para a época. Depois, hoje tem o museu, que é uma casa que foi construída, uma parte por José Carvalho Bastos, depois vendeu para o capitão Serafim de Barros. Então, o sistema de construções, houve um avanço muito grande, se você for analisar. O primeiro fabricante de tijolo é onde é o Clube dos Oficiais lá em cima, tal de Albino. Eu estava olhando esse dia, vim passando na rua, vi um tijolo do Albino. Como é que se identificava o tijolo do Albino? Ele formava ele assim, passava os 4 dedos em cima e punha para queimar. Aí você sabia que o tijolo era da fábrica do Albino, né? Foi aonde apareceu as construções já usando o tijolo, né? E o barro. Depois veio areia com cal e hoje é o concreto, né? A massa de cimento. Então já está aí, resta poucos casarões. Se nós pensarmos que em 1880, das dificuldades de transporte, das dificuldades de se conseguir certos materiais, como por exemplo uma luminária, como por exemplo a batente de uma porta, eram imensas, né? Então você tinha que, as pessoas, os arquitetos, os construtores, os engenheiros daquela época, tinham que achar solução para um problema com o material que ele tinha. Se nós pensarmos que em 1880, que quando nós começamos, são os casarões que nós começamos o resgate dessa data, para se resolver o problema de uma janela, tinha que importar, digo importar porque era quase que trazer de um outro país, vindo material do Rio de Janeiro, de São Paulo, era muito dificultoso. Então você tinha que encontrar a solução aqui, né, na região, aqui no município. Hoje não, né? Hoje é muito tranquilo, muito fácil, você encontrar material muito leve, material muito fácil. Então era muito difícil. E eles encontravam soluções arquitetonicamente lindas, né? Esteticamente ficam muito bonito, muito confortável, muito seguro. Então é isso que nós temos que aprender, né, com aquilo que foi feito. Quando a gente fala resgatar, preservar, não é só porque nós queremos, não, porque a história guarda coisa velha, não, gente. Nós temos que ter respeito e aprender com aquilo que foi feito no passado. Não
porque vamos repetir. Não, claro, ninguém vai construir hoje uma casa como se construiu em 1880, não é isso que nós queremos. Mas nós temos que aprender, nós temos que ter respeito pelaquilo que foi feito no passado. Não vamos repetir, mas temos que aprender com eles. A técnica que foi usada, os materiais que foram usados, tudo aquilo que foi feito no passado merece o nosso mais profundo respeito, porque nós não podemos fazer tábula rasa do que foi aprendido, do que foi feito, do que foi estudado naquele passado. Temos escolas tipo Professor Nestório Ribeiro, nós temos Serafim de Carvalho, José Feliciano Ferreira, Marcondes de Godoy, e todas essas escolas levam o nome de alguma pessoa, de uma personalidade. Quem foram essas pessoas aqui para Jataí? Nestório Ribeiro era mineiro, ele é mineiro, nascido em Paracatu. Ele veio para cá e começou a trabalhar. Eu não tenho informação sobre quem trouxe ele para aqui, para Jataí. Mas ele chegou para cá, instalou uma escola lá no prédio, chamado prédio, na casa da escola, funcionou ao lado do colégio do professor Novaes, abandonou o Novaes, ele voltou e criou uma escola com o nome dele, funcionou pouco tempo, depois parou. Depois ele entrou na vida pública, foi secretário da prefeitura, auxiliou o Zé Pereira Rezende, e foi promotor público aqui, poeta, jornalista. O Nestório Ribeiro foi tudo isso aí. Agora, doutor Serafim, como todos sabem, as pessoas, os contemporâneos que sabem, o doutor Serafim foi um dos maiores líderes da política que já surgiu aqui em Jataí. E graças ao Serafim, o Zé Feliciano foi governador de Goiás, pois a liderança do antigo PSD, que deveria ser o Feliciano, e eles acataram essa ideia e ele foi eleito governador de Goiás. Luziano de Carvalho, por exemplo, foi prefeito, foi deputado 2 vezes, presidente da Assembleia Legislativa, construiu a sede do aeroporto, o aeroporto antigo, construiu o grupo Serafim de Carvalho, que era para chamar José Carvalho Bastos. Luziano construiu aqui o prédio do Correio, conseguiu verba para construir o prédio do Correio e outras tantas obras. Inclusive, ele fez um monumento aqui na Praça de Omar Menezes para homenagear os pioneiros. Mas esse logo ele foi demolido. Marcondes de Godoy foi um comerciante aqui em Jataí, nos anos 1920, e ele era um caiadista nato. E ele entrou na política, conseguiu eleger-se prefeito, na época se falava era intendente, construiu esse grupo. É o terceiro prédio em envergadura e tamanho dentro do estado de Goiás. Que existia um lá na capital, na cidade de Goiás, antiga capital, depois apareceu em Rio Verde e o terceiro foi aqui em Jataí. Em 1912, o município recebeu o Instituto Municipal da vizinha Rio Verde, de propriedade do professor Pedro Salazar Moscoso da Veiga Pessoa, que só durou 1 ano. Em 1914, instalou-se o Colégio Ateneu Jataiense. Em 1918, instalou-se o Colégio Novaes. E em 1929, o Grupo Presidente Brasil Caiado, atualmente Grupo Marcondes de Godoy. Sr. Dorival, como que era o ensino antigamente? Houve um período que o ensino era basicamente para o sexo masculino. A política educacional antiga do século XIX ainda, o sexo feminino não tinha direito de estudar. Estudava só os homens. Inclusive nos pedidos de material escolar, no pedido de professor, os ofícios sempre citavam que é a escola do sexo masculino. Nunca sexo feminino tinha algum privilégio aqui nas escolas. Você sabe a partir de quando que o sexo feminino passou a ter esse direito de estudar? Não, isso foi devagar, no princípio do século passado, em 1912, por aqui chegou uma das melhores escolas que Jataí já teve. Ela funcionava em Rio Verde e foi transferida para cá graças ao Honorato de Carvalho, que era prefeito na época. Você observa que antigamente
os professores usavam mais a força do que mesmo o bom senso para educar a pessoa. Tinha a palmatória, né? Uma palmatória feita com 5 buracos, qualquer... Tinha uma disputa entre alunos, o que perdesse o outro pegava a palmatória, principalmente na área de matemática. Por isso que quem é de antigamente sabe tabuada na ponta da língua. Hoje estou vendo gente concluindo aí curso superior, não sabe matemática. Então, o que acontecia? Botava a gente de joelho em cima dos caroços de milho no canto da parede. Aqui, por exemplo, até 1955 só tinha do 1º ao 5º ano. Aí que foi evoluindo. Hoje nós vamos ter agora, segundo eu venho informado, mais de 25 cursos universitários aqui, né? Que é importante para a cidade, um negócio espetacular. E você observa que hoje, eu fui professor muitos anos, estou observando, cada dia que passa, o professor vai distanciando o aluno. Por quê? Porque o aluno, de acordo com as leis que foram surgindo, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que se o professor apertar ele muito, ele fala assim, vou chamar o conselho tutelar. Então, os pais estão perdendo a autoridade porque não podem educar os seus filhos e os professores também não podem fazer nada porque está restrito o seu direito de ensinar. Porque antigamente, você comprava as coisas, era no litro, não era peso. Então você chegava, tinha os pequenos armazéns, as mercadorias, por exemplo, de primeira necessidade, tudo vinha dentro de saco. Saco de linhagem, saco branco de açúcar. Então você chegava lá e falava assim, quero 1 litro de farinha. Ele te vendia 1 litro de farinha. 1 litro de feijão, do mesmo jeito. 1 litro de arroz, e assim por diante, né? O comércio quase que tinha o costume de vender tudo a prazo. Tinha uns livrões grandes, onde o comerciante anotava seu nome e anotava o que ele te vendia. Depois, no fim do mês, ou 6 meses, ou 1 ano, a pessoa ia lá e acertava o que tinha, né? Quer dizer, tudo era diferente. Não tinha essa preocupação de tanta fiscalização, tanta coisa, né? Isso surgiu agora mais moderno, questão de peso e medida, data de vencimento, data de fabricação. Ninguém tocava por isso, porque quase tudo era produzido aqui mesmo, que era o essencial, o necessário para a sobrevivência do indivíduo. Eu fui conhecer o óleo de soja mesmo de 1980 para cá. A gente comia era só banha de porco, né? E hoje a gente vai nesse supermercado e fica observando. Hoje mesmo nós estávamos comentando num supermercado aí, ele falando assim, um cidadão falando para mim, meu pai falava assim, lá em São Paulo tem fila no supermercado. Todo mundo ficava pensando, o que é supermercado? E hoje nós estávamos no supermercado e está na fila também, né? E que não tinha isso aqui. Você chegava, você falava para o comerciante, eu quero isso, e ele ia pegando lá no balcão, lá dentro, e pondo em cima do balcão, para depois fazer os cálculos de quanto tinha, né? E tudo era feito no lápis. As contas do que você adquiriu, tudo era feito no lápis. Porque não tinha máquina, não tinha caixa, não tinha nada, né? Então, hoje eu vejo uma grande diferença, a evolução que está acontecendo. Foi uma coisa sem precedente na história. Porque aqui era uma cidade que não tinha, assim, rodovias próprias, né? Depois que o Juscelino entrou, que ele construiu a BR-060, a BR-0364, nós temos aqui a saída e a chegada de 3 importantes rodovias, BR-060, a 364 e a 158, que foi anteriormente um pouco. Mas o Juscelino, ele começou a vida dele como entregador de telegrama no Correio. Ele era entregador. Depois fez curso dentro do Correio e passou a ser operador telegráfico, que hoje não existe mais. Por isso que eu estava falando para o menino da linha telegráfica ali, que hoje não tem. O último telegrafista que tem aqui sou eu. O resto já
E engraçado e interessante que ontem teve um cidadão aqui e nós conversamos sobre Jataí na época de 1950, 55. E eu lembrando com ele, lá no JK, no parque, lá no Memorial JK, tem um telegrama que foi recebido por esse cidadão, se chama João Teles. E um dia eu fui lá, olhei os telegramas, porque esse telegrama era eu que entregava. Aí eu olhei lá, J. Teles, e ele esteve aqui ontem, falei, você já foi lá no JK? Ele falou assim, e eu já vi o telegrama lá e tirei uma fotografia. Quer dizer, o telegrama foi recebido em 1955. Fazia parte da história da chegada do Juscelino aqui, porque esse telegrama era entregue para a liderança política do PSD, que era o doutor Serafim, que era o chefão maior, né? Então, Juscelino fez Jataí nascer para a história, não só no Brasil, mas no mundo. Eu me lembro muito bem, em 58 eu servi o Exército, fui para o 6º BC, que é hoje esse 41 BIM, e de lá abri o voluntariado para ir para a 6ª Companhia, a primeira companhia de guarda que ia para Brasília, e eu fui. E tem hora que eu fico lembrando assim, o Juscelino não parecia ser presidente. A simplicidade dele, a humildade, né? Quer dizer, ele deu um impulso muito grande para Jataí, na questão política, administrativa, porque Jataí, você ir para Goiânia, você gastava 3 dias de viagem de ônibus. E depois o asfalto, uns 5 horas você está lá, né? O Juscelino deixou escrito que o comício de Jataí, a minha pergunta, foi uma predestinação política que a gente não pode esquecer. Porque o dia 4 de abril de 55, estava um dia, amanheceu um dia igualzinho esse, sol aberto, clarinho, beleza, a praça lá, não é aquela praça bonita que tem lá hoje, a Praça Tenente Omar, era um largão lá, onde a meninada jogava bola, né? E lá foi escolhido para reunir mais gente e tal, palanque armado, serviço de alto-falante, tudo em ordem, né? Para receber o candidato. E na hora que combinada, aprazada, 10 horas da manhã, o avião do candidato sobrevoou a cidade. E nós tínhamos, porque ele tinha avisado o doutor Serafim, que era o nosso líder político, que ele começaria a sua campanha aqui. O doutor Serafim avisou para a gente, e eu fui uma das pessoas primeiras a tomar conhecimento de que ele recebeu o telegrama. Naquela época nós não tínhamos telefone ainda. Isso foi em 55, o telefone foi inaugurado em Jataí em 57, 2 anos depois. Então a nossa comunicação era feita através de telegrama, né? Ele telegrafou ao doutor Serafim, porque eles foram colegas de faculdade, eram muito amigos, que ele iniciaria a sua campanha aqui, como realmente aconteceu. Então lá do aeroporto foi organizado um cortejo para percorrer as principais ruas da cidade e ir lá para a praça onde seria realizado o comício. A praça cheíssima. Mas aconteceu, conforme ele deixou escrito, que quando foi anunciado na praça a presença do candidato, começou a ventar e a chover. Naquele tempo Jataí não tinha calçamento também, não. Então era um desconforto para o pessoal ficar lá na praça de chuva ouvindo discurso, né? E começou a raliar, o pessoal começou a sair. E aqui era um barracão de uma oficina mecânica da antiga Studebaker e de propriedade de um amigo nosso, Epaminondas Campos. Então o prefeito Luziano anunciou que o comício estava sendo transferido para cá. E nós viemos para cá, debaixo de chuva, correndo, e chegamos aqui. E eu fui um dos primeiros que cheguei, porque o Luziano me pediu para a gente vir na frente para ajudar, fazer alguma limpeza aqui, tirar carro, porque aqui era uma oficina, né? Tirar carro, fazer alguma limpeza, limpar aqui para poder o pessoal, né, entrar. Eu fui um dos primeiros que cheguei e fiquei pertinho ali do palanque, que era um caminhãozinho. São quase 200 anos de rica história, de momentos e personagens marcantes. Um volume expressivo demais para caber em um documentário.